Ainda não se sabe como o governo brasileiro vai reagir a essa decisão de mais ou menos uma hora atrás dos Estados Unidos de reconhecer Edmundo Gonçalves como presidente da Venezuela. Na verdade, como vencedor das eleições, né? Presidente ainda é outra história. Lula deve ligar para Maduro até o fim dessa semana. Luciana Amaral, ao vivo de Brasília, com as informações mais novas. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Todo mundo aqui em Brasília, então, nessa expectativa de como o Brasil vai reagir a essa declaração dos Estados Unidos. Como você bem disse, é uma questão recente, coisa de uma hora atrás. O Itamaraty ainda não se pronunciou oficialmente em relação a essa declaração dos Estados Unidos, mas vale a gente lembrar aqui que na terça-feira o presidente Lula chegou a falar ao telefone com o presidente norte-americano Joe Biden. Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse então agora à noite em um documento, em um pronunciamento à imprensa, que o Edmundo Gonçalves, principal candidato da oposição contra Nicolás Maduro, que ele obteve o maior número de votos na eleição presidencial da Venezuela. E para isso, os Estados Unidos levaram em consideração alguns fatores. Por exemplo, as atas reunidas pela oposição, mais de 80%, eles avaliaram também que a proclamação do Maduro veio sem o suporte de evidências da vitória dele, além das conclusões do Carter Center, que disse que o processo não foi feito totalmente de maneira democrática, que não pode afirmar que o processo foi democrático. A gente separou um trecho, então, dessa declaração, desse documento do Blinken. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Dadas as provas esmagadoras, é claro para os Estados Unidos e, mais importante ainda, para o povo venezuelano, que Edmundo Gonçalves obteve o maior número de votos nas eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela. Além disso, os Estados Unidos rejeitam as alegações infundadas de Maduro contra os líderes da oposição. As ameaças de Maduro e dos seus representantes de prender líderes da oposição, incluindo Edmundo Gonçalves e Maria Corina Machado, são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e manter o poder. Fecha aspas. Esse, então, foi um trecho desse documento de Antony Blinken. Na nota ainda, o Blinken, ele congratula Gonçalves pelo que ele chama de campanha bem-sucedida e diz que agora é preciso que se discuta uma transição pacífica no governo venezuelano. Vale a gente também ressaltar que hoje à tarde, aqui no Palácio da Alvorada, onde eu estou, o presidente Lula conversou ao telefone com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, o Andrés Manuel López Obrador. Essa videoconferência durou cerca de 45 minutos ao longo da tarde. E logo depois, os três países divulgaram uma nota conjunta. Nesse texto, eles dizem acompanhar com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e também cobraram a divulgação das atas eleitorais, o que não foi feito até o momento oficialmente pelo governo venezuelano. Vale também, então, só destacar para a gente encerrar que o presidente Lula ainda deve conversar ao telefone com o próprio Nicolás Maduro. Essa ligação é um pedido do embaixador da Venezuela aqui no Brasil. Ainda não tem uma data certa para acontecer, mas fica essa expectativa, então, tanto da ligação de Lula com Maduro, quanto também, é claro, da reação do Brasil, do Itamaraty, do governo brasileiro, em relação a esse posicionamento dos Estados Unidos. William, volto contigo. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí no Palácio da Alvorada. A gente vai trazer para vocês a atualização, os principais fatos, e depois nós vamos para a análise do que a gente está apresentando. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, anunciou que vai pedir a prisão de Nicolás Maduro ao Tribunal Penal Internacional. Nesta quinta, o Brasil assumiu a embaixada da Argentina, lá em Caracas, que teve o corpo diplomático expulso pelo ditador venezuelano. Reportagem da nossa enviada especial a Caracas, Luciana Tadeu. O presidente argentino Javier Milei, que já teve embates públicos com Lula, agradeceu o Brasil nesta quinta-feira por ter assumido as relações diplomáticas e consulares na Venezuela. Por algumas horas, a bandeira brasileira chegou a ficar hasteada na residência da Embaixada Argentina em Caracas. Milei disse na rede social X que os laços de amizade que unem a Argentina e o Brasil são muito fortes e históricos.
Maduro expulsou os diplomatas argentinos após o país falar que a reeleição dele foi uma fraude. A chancelaria argentina informou que os 6 opositores continuarão aqui na residência da embaixada. Interlocutores do presidente Lula dizem que todo o processo foi acordado com o governo de Nicolás Maduro. Um gesto que, para diplomatas brasileiros, ressalta a importância para o Brasil de manter o diálogo com governistas e com a oposição. O Itamaraty também vai assumir a embaixada do Peru após a Venezuela romper relações com o país, que reconheceu a vitória do oposicionista Edmundo González. Líderes mundiais aguardam a divulgação de 100% das atas eleitorais. Maduro foi proclamado vitorioso com 51% dos votos quando a apuração atingiu 80% do total, segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. O jornal Wall Street Journal publicou um artigo da líder Maria Corina Machado nesta quinta-feira. Corina disse que está escondida, temendo pela sua liberdade e a de seus compatriotas sob o que chama de ditadura de Nicolás Maduro. Disse ainda que tem como provar que Maduro não venceu em nenhum dos 24 estados do país e que aliados que participaram com ela da campanha de González foram vítimas de prisões arbitrárias. A violência na Venezuela levou o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos a anunciar que vai pedir a prisão de Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional. Luiz Almagro disse que Maduro prometeu um banho de sangue e que está cumprindo, responsabilizando o líder venezuelano pelas mortes apontadas pela oposição durante as manifestações. Tiago, vamos começar por você que está em Washington. Faz um pouco mais de uma hora que Antony Blinken, o secretário de Estado americano, ministro das Relações Exteriores americano, vem e faz essa afirmação que no momento da crise, mais uma volta importante nessa espiral. Quando o governo dos Estados Unidos diz a vitória esmagadora é da oposição. Lula tinha conversado com o Biden. Parece que Biden não levou muito a sério o que o Lula disse. Olha, o Biden ele tinha uma expectativa muito grande que o Brasil tomasse a dianteira nessa decisão que os Estados Unidos tomou agora há pouco. Parte da conversa entre os dois foi exatamente disso. O Biden ele quis saber se o Brasil estava na mesma página e, do ponto de vista dos Estados Unidos, dada toda a interpretação que os Estados Unidos, que a Venezuela adora colocar no colo dos Estados Unidos como grande organizador de tudo que é contra o regime ditatorial do Maduro, o governo Biden esperava que o Brasil tomasse essa dianteira. Até porque as atas que a oposição divulgou para os Estados Unidos foi divulgada ao mesmo tempo para o Brasil, para o Peru, para o México e para todos os outros países da região, inclusive para o Almagro na OEA. Quando eles conversam, o Biden quer saber qual que vai ser a postura do Brasil a partir do momento que o Brasil já tem conhecimento do resultado eleitoral. A espera que o Brasil tem nesse momento é para ver se o Maduro vai fornecer alguma ata que, por alguma razão, seria diferente daquela que a oposição já forneceu para eles há mais de um dia e meio. Então, a postura do Biden é uma postura esperada, é uma postura forte, é uma postura que coloca uma pressão, até porque o Brasil tem um papel protagonista nessa história, que, abre aspas, é algo que o Brasil sempre quis na região e agora é hora de demonstrar essa liderança que sempre julgou ter antes mesmo de lidar com uma situação tão séria como essa. O Biden agora vai sofrer a pressão interna de reaplicar as sanções no nível máximo. Isso é o pedido e a pressão dos republicanos. Eu não vejo muita margem de manobra para ele fugir disso. E os holofotes estão todos no Brasil. O que o Brasil vai fazer agora? Bela pergunta que o Tiago deixou no ar, quicando para você, Daniel. Opa! O Brasil, William, não apoiará as sanções, se elas vierem mesmo como o Tiago preconiza. Não apoiará uma nova rodada de sanções para a Venezuela. E não considera, pelo pouco que eu conversei aqui ao longo da última hora, depois desse comunicado por parte do governo americano de Antony Blinken, não considera a posição americana como simplesmente um antagonismo do que
os 3 países ali, Brasil, Colômbia e México, estão propondo. Na verdade, vê-se um aumento muito grande da pressão, ainda maior, da comunidade internacional sobre Nicolás Maduro, tirando os suspeitos de sempre, Rússia, China, etc. E o que, na leitura do governo brasileiro, está se oferecendo para Maduro é um bote salva-vidas. É uma espécie de grupo de amigos da Venezuela que daria a Maduro a possibilidade de negociar, sem considerar se Maduro está com o desejo de negociar ou não. É a oferta de um bote salva-vidas. E aí se lembra muito o fato do seguinte: o Brasil não deve reconhecer nada que venha da Suprema Corte da Venezuela. Quer dizer, a Suprema Corte delibera que os resultados do CNE são legítimos e apontaram a vitória mesmo do Maduro. O Brasil não reconhece, não há uma tendência de o Brasil reconhecer isso, mas também vê-se o tempo que Maduro deu à Suprema Corte como uma possibilidade de também deixar um tempo para negociar com a comunidade internacional. Se me permita, se a leitura que eu faço do que você acabou de narrar da sua apuração junto ao governo brasileiro estiver equivocada, mas eu entendo a narração que você acabou de fazer como um grupo de tomadores de decisões de política externa brasileira, digamos, assumindo que Maduro queira negociar, correto? Exatamente. Caio, o que você ouviu? William, a linha, assim, em relação à nota americana, nada será feito, né? Nos bastidores ali, a linha seguirá mantida. O que eu tenho ouvido do Itamaraty, dos diplomatas brasileiros, é que, neste caso, é preciso se posicionar como o Brasil está se posicionando, porque é preciso, segundo a diplomacia brasileira, que haja um interlocutor, principalmente entre o regime, entre a ditadura de Nicolás Maduro, com a oposição, principalmente entre esses dois. E se o Brasil escalasse para uma postura de rejeição aos resultados, ou uma postura semelhante, por exemplo, à da Argentina e do Peru, isso, na verdade, fortaleceria Nicolás Maduro, porque não haveria nenhuma intermediação possível para que, principalmente os venezuelanos, né, que são os grandes afetados pela ditadura, pudessem ter alguma luz no fim do túnel. Então, ele tem visto, e hoje eu notei muito isso por parte da diplomacia desde cedo, desde 7, 8 da manhã, no meu celular, ali envio de mensagens com leituras semelhantes, nesta linha de que essa estratégia, na visão deles, sempre frisando, na visão do governo brasileiro, eu entendo, tanto está Daniel, sendo bem sucedido. Eu queria deixar isso bem claro, sobretudo para a nossa audiência. Tanto o Daniel como você são repórteres políticos que trazem para a audiência como é que uma determinada instância pensa. Vocês estão descrevendo para nós como pensa a instância do governo brasileiro que formula essas posturas. Está bem claro. Há uma diferença que não é meramente semântica, Lorival, entre sabedoria política e ser pusilânime. Brasil, Colômbia e México estão onde? Na pusilanimidade, né? É interessante como funciona a cabeça do Joe Biden, né? Assim, o que o Joe Biden fez? E o relato do Thiago é super valioso. Como que o Joe Biden acha que um líder regional atua, né? E como que ele acha que ele faz uma reverência à liderança do outro? Porque os Estados Unidos olham para a América do Sul como um espaço de liderança dos Estados Unidos, do Brasil, desculpa. Olham os Estados Unidos de Joe Biden, os Estados Unidos dos republicanos. Tradicionalmente foi assim. Não é o caso do Trump, porque o Trump não é nem republicano, nem democrata, ele é o Trump. Mas, assim, no establishment americano, nas últimas décadas, né, o Brasil é visto como o líder regional, que facilita a interlocução. Então, você conversa com o líder regional e tal, e combina o jogo, e discute, e entende a visão dele. Então, os Estados Unidos quiseram dar esse tempo para o presidente Lula tomar a iniciativa, né, de reconhecer que houve uma fraude e que a oposição venceu. Só que o presidente Lula e os diplomatas que falam com o Caio e o Daniel, eles têm uma outra visão do papel do Brasil.
Eles acham que interessante é você poder guardar prédios vazios de embaixadas, né, abandonados por países que reconheceram os fatos, e que uma suposta neutralidade, que é falsa, na verdade é um apoio ao regime, é um ativo para o Brasil, né? Então, assim, é o papel da Suíça em relação ao Irã, né? Assim, a Suíça não tem nenhuma influência sobre o Oriente Médio, não deseja ter, então ela exerce um trabalho que é um ativo para ela, que é de representar os Estados Unidos no Irã, representar o Irã no Egito, representar o Irã na Arábia Saudita e vice-versa, representar a Arábia Saudita no Irã e o Egito no Irã. Isso é neutralidade. E os Estados Unidos agradecem e a Suíça ganha um peso fazendo esse papel. Por quê? Os Estados Unidos querem ter influência sobre o Oriente Médio. A Arábia Saudita, Egito, Irã se consideram atores no Oriente Médio. Então, traz isso para a realidade latino-americana. O Brasil acha que ao não assumir nenhuma posição, na verdade ele está assumindo uma posição ao não denunciar a fraude, está legitimando a fraude, que ele então ganha pontos. E aí então você tem países pequenos, com todo o respeito por esses países, Chile, Uruguai, Argentina, Peru, Costa Rica, mas vamos ficar na América do Sul, reconhecendo o óbvio, falando, não, isso aqui foi uma fraude. E aí o Brasil fica orgulhoso, porque agora pode cuidar das embaixadas desses países. Onde se encontram refugiados da ditadura. É o rabo balançando o cachorro. Tiago, aí em Washington, você tem uma ideia do que os Estados Unidos esperavam que o Brasil fizesse? Olha, é a frase que o Lorival acabou de falar, reconhecer o óbvio, porque eles sabem que o Brasil tem as mesmas informações que eles receberam. Então, é uma questão de aceitar o documento. Não existe nenhuma margem interpretativa no momento. Não existe nada que é subjetivo em termos da informação. Não precisa nem ter a plena confiança ou desconfiança do papel da Maria Corina ou do Edmundo Gonzalez. A questão é, as atas, elas se tornaram acessíveis. A partir do momento que as atas se tornaram acessíveis, a resposta está dada. O que se espera é que ou Maduro produza um milagre, ou seja, alguma ata por meio de inteligência artificial, ChatGPT, que possa mostrar um resultado completamente diferente, ou que o Maduro aceite negociar. Bom, qual que é o problema aí? O problema é que o Maduro, ele é um para-raio dentro do regime bolivariano. Ele não é o mais importante dentro do regime bolivariano. Existem outros mais importantes do que ele, como Diosdado Cabello, por exemplo. Quando você vai entrando na estrutura do governo venezuelano, você começa a identificar 100, 300, 500 pessoas que estão em diversas áreas, tanto do governo, tanto do executivo, quanto das Forças Armadas e da PDVSA, que tem tanto mais influência do que o Maduro. Agora, como é que você negocia uma eventual anistia para 500 pessoas, para 700 pessoas, para 1.000 pessoas? Não se trata de decidir o futuro do Maduro para que ele se sinta seguro numa praia de Cuba ou num apartamento em Moscou ou em algum outro lugar. A questão é muito mais complexa do que isso. E justamente por conhecer essa complexidade, que o Brasil não deve se enfiar num buraco que tem difícil saída. O próprio convite ao Celso Amorim para estar em Caracas não deixa de ser uma arapuca que foi armada. Por quê? Porque a partir do momento que ele se encontra em Caracas, a expectativa do governo venezuelano é que ele argumentaria que viu tudo correndo normal. Isso já dá um ponto para o Maduro. Então, a situação ela é muito complexa para o Brasil, porque o Brasil, como o Lorival bem colocou, ele se colocou no centro da história, sem necessariamente saber o que ele vai fazer, sem ter desenhado cenários que envolvem todas as possibilidades. A gente tem aí um contraste de novo, né? Eu fiz o contraste entre a sabedoria política ou diplomática e a pusilanimidade. Nós estamos de novo diante de um contraste, Daniel e Caio, sobretudo, que é interessantíssimo, eu acho interessantíssimo porque nos permite tentar vislumbrar para onde isso vai. O Brasil não se vê
pelo relato que vocês dois, repórteres políticos, fazem, num buraco sem saída. Ao contrário, se colocam como centro, identificam o que fazem como positivo do ponto de vista diplomático. Isso contrasta fortemente com a visão que gente profissional na operação de relações externas enxerga nessas posturas. Por exemplo, como o Tiago e como o Lorival já havia citado anteriormente, o envio do principal assessor internacional do presidente brasileiro para lá não é visto como alguém que vai simplesmente estar olhando o que está acontecendo, é visto como um endosso ao que a gente percebe. Era uma ópera bufa, não é ópera bufa porque estão matando e prendendo gente, mas era uma encenação, uma farsa, a qual nós demos um verniz de legitimidade. Pois bem, quando a Casa Branca vem e faz o que fez, ela muda o jogo. Existe uma ideia, e a partir do que vocês apuram, o que o Brasil faz agora? Não existe uma carta na manga que as pessoas estão querendo esconder para dizer que vão apresentar saída daqui a 2 dias, daqui a uma semana ou daqui a um mês. Não existe isso. Os movimentos estão em constante mudança no que se refere à Venezuela. Agora, de fato, o Brasil caiu numa cilada ao ter mandado o Celso Amorim para a Venezuela, porque, independentemente do verniz de legitimidade, William, nenhum outro país enviou um representante de tão alto nível. O que a gente fala é que o Brasil precisa andar na frente do restante dos países sul-americanos, no mínimo, né? E não responder horas depois do que os demais países, ou dias depois do que os demais países estão fazendo. Ao colocar seu principal conselheiro como chefe de uma missão à Venezuela, também se espera que o Brasil exercerá a liderança sobre os demais países. É uma liderança, de fato, se o que a gente está vendo como papel do Brasil de estender a mão, de oferecer um bote salva-vidas para Nicolás Maduro, se ele, de fato, morder essa cenourinha, se ele aceitar negociar. Senão, isso tudo se transforma numa posição vexaminosa, agravada pelo fato de que nós estivemos com o Celso Amorim. Eu só queria, reforçando o que o Tiago mencionou, William, algumas semanas atrás eu tive uma rara oportunidade de conversar com um alto funcionário do governo Petro. E falo do governo Petro porque Lula conversou hoje com Petro e emitiu esse comunicado conjunto com Colômbia e México. E o que me dizia esse alto funcionário que esteve em Caracas depois do Acordo de Barbados, conversou com a oposição, conversou com altos funcionários também do regime de Nicolás Maduro, era que é o seguinte: ele saiu convencido de Caracas de que Nicolás Maduro tinha uma impressão sobre as eleições, de que dava para ganhar, inclusive sem fraude na cabeça. Sem fraude, digamos, você desconta os votos ali dos 7 milhões de venezuelanos que estão fora, que não vão poder votar, mas aqueles que votam daria para ganhar. E os militares, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino Lopes, que estavam convencidos de que não podiam transferir o poder de jeito nenhum, sob hipótese nenhuma. E esses sim fariam Maduro aceitar qualquer tipo de fraude para se manter no poder. Bom, aqui a gente cai num daqueles clássicos, né, Caio? Como é que as pessoas observando o mesmo fato chegam a identificá-los de forma tão diferente? Quer dizer, nós aqui, repórteres, jornalistas, lidando com a realidade internacional, a gente enxerga o Brasil numa sinuca de bico. O pessoal do nosso governo não se enxerga numa sinuca de bico coisa nenhuma, se enxerga no alto de uma posição da qual se vê em condições de alguma forma, ainda que seja essa que o Daniel acabou de citar pela segunda vez, você usou essa expressão que você deve ter ouvido deles, estender um bote salva-vida. Supondo que o ditador Nicolás Maduro esteja interessado em botes salva-vidas quando ele está em cima de um couraçado protegido pelo Irã, pela China e pela Rússia. Então, eu não sei como é que se chega a essa conclusão, porque nós estamos olhando os mesmos acontecimentos. E, evidentemente, estamos vendo isso de maneira distinta. Você vê alguma possibilidade que essa postura americana leve, enfim, a uma outra forma de apreciação, de avaliação, de exame do que está acontecendo, ou ao contrário, Caio, há um ranço ideológico importante
na forma de raciocinar, por exemplo, do presidente da República e do seu principal assessor internacional. É um ranço de uma esquerda retrógrada, presa lá atrás, antes da queda do Muro de Berlim, na ideia de que a situação internacional não passa de uma luta de classes de ricos contra pobres, conduzida pelos Estados Unidos. Então, na visão deles, será que é isso que vai acontecer? O que os americanos fizeram hoje foi simplesmente ser americanos. Exatamente, e pelo menos a minha percepção é de que essa nota, essa posição dos americanos tende não a forçar uma revisão da posição brasileira, mas a reforçar a posição brasileira nessa interlocução com a ditadura de Nicolás Maduro e se posicionando. Hoje, desde domingo estamos nessa questão. Segunda, terça e quarta-feira, o Itamaraty, Palácio do Planalto, presidente Lula, Partido dos Trabalhadores, na opinião pública brasileira, na minha percepção, em setores para além da direita, para além do centro, dentro da esquerda brasileira, foram duramente criticados. Essa questão entrou na política brasileira. Já é um tema de política doméstica também, né? A semana que vem, na outra semana, o Congresso Nacional vota e o Celso Amorim e a embaixadora do Brasil em Caracas, muito provavelmente, vão ao Congresso, né? Os requerimentos serão aprovados e eles irão lá prestar esclarecimentos. Esse é um ponto. A minha questão é que hoje o tweet, o agradecimento do Javier Milei, o agradecimento da Maria Corina, à diplomacia brasileira e ao Itamaraty, agora teve o episódio com o Peru, estão sendo enxergados e vendidos e passados para nós, repórteres, pelas fontes da diplomacia brasileira, como um ativo, como o Lorival coloca, e como vitórias políticas, né? Então, eu penso que a nota e a manifestação do governo americano não vai forçar uma revisão, ao contrário, vai reforçar o caminho que está sendo adotado.